Gustavo Mel, deixa eu te contar uma história para você. Léo Jardim, você que já estava levantando a bandeira de Fusato é camisa 1, você, junto com a Força Jovem, Eu jamais. você soube que hoje o Vasco apresentou o novo diretor de futebol, teve coletivo, estivemos presentes, e o tópico Léo Jardim veio à tona, porque, coincidentemente, o nosso Admar Lopes teve contato com o Léo Jardim no Lille e no Boa Vista, né? São os dois times que o Léo Jardim passou, em Portugal, na França, e o nosso Admar cuidava da parte de scout e também de coordenador de futebol. E muita gente ficou falando, pô, dependendo, isso ajuda a destravar a renovação para o Léo Jardim. E o Globo, justamente na hora da entrevista coletiva, soltou essa matéria importante, vou botar na tela aqui para a gente ver e discutir, do Léo Jardim, da renovação do Léo Jardim. Está na tela para vocês, ó. Vasco faz nova oferta para Léo Jardim e avança para a renovação. Pedrinho e Carlos Amodeu se encontraram com o staff do goleiro em São Paulo. Achei curioso. Deve ter sido, acho eu, em São Paulo. É óbvio que pode ter sido por outra razão. Estava tendo umas reuniões em relação a fair play financeiro, não sei se foi isso. Mas o Pedrinho estava como diretor da CBF, né, da comissão, então não sei se foi por causa disso. Vamos ver a matéria do nosso amigo Bruno Murito. O Vasco fez uma nova oferta para o staff de Léo Jardim e avançou nas conversas para a renovação. Pedrinho e Amodeu se encontraram nos últimos dias, olha lá, com o empresário do goleiro em São Paulo e avançaram na negociação pela renovação. O clube se aproximou dos valores pedidos pelo staff do jogador depois de uma conversa do presidente do CEO com o staff do goleiro. A reunião com o empresário Paulo Pitombeira, da Talents Sports, aconteceu em São Paulo no dia do jogo contra o São Paulo. Agora fez mais sentido da reunião ter sido em São Paulo, porque o Vasco estava lá para enfrentar o tricolor paulista. A chegada do diretor de futebol, Admar Lopes, ao Vasco também é vista como um trunfo nas conversas finais pela renovação, já que o dirigente trabalhou com o goleiro no Lille em 2019 e 2020. A negociação, Gustavo, está avançada. E há os dois lados para que haja o acerto. O novo diretor de futebol também tem relação próxima ao staff do jogador. E aí eles discutem, falando da cláusula de extensão automática de dezembro de 2026, e aí ele teria que jogar 50% dos jogos, o que está perto de acontecer, toda a celeuma do Léo Jardim. E aqui eles destacam que, se houver a renovação, o novo contrato será até 2030. O goleiro é titular absoluto do Vasco, disputou 138 jogos, Gustavo, dos 143. Léo Jardim é um tremendo fominha no largo osso. Dito isso, Gustavo Mel, quando a reportagem do nosso amigo Bruno Murito fala se aproximou dos valores pretendidos pelo staff do jogador, será que a gente vai realmente pagar R$1 milhão para o Jardim? Seria isso? Porra. Meu amigo, R$1 milhão, nem aquele senhor que foi até a última pergunta do show do milhão ganhou. Inclusive ficou sem nada aquele senhor, que merecia quinhentinho, pelo menos. Lembra dessa? Foi até o final. Qual era o nome dele? O nome foi até o final e não ganhou. Eu, sinceramente, acredito que, diante de tudo que tem se falado publicamente até, da própria diretoria, de palavras da própria diretoria sobre a situação financeira do Vasco, e conhecida, né? Conhecida. O Vasco está em recuperação judicial, enfim, é público. Acho difícil que o Vasco se aventure a pagar R$1 milhão por mês na posição de goleiro, por mais que o Léo Jardim seja uma figura importantíssima desse time, nos salvou em diversos momentos, é um goleiro de primeira prateleira do nível do futebol sul-americano, e isso é de se celebrar, há que se dar muito valor a isso. Já foi pago, né? Se pagou Léo Jardim só com as
classificações que conseguiu nos pênaltis de Copa do Brasil, só ali nas premiações já se pagou o salário do Léo Jardim. Acho que dentro do meio do futebol, falamos muito sobre isso, do universo do futebol, os valores do Léo Jardim, que veio em baixa e deve algum tipo de reconhecimento e gratidão ao Vasco da Gama, que abriu as portas, apostou nele, investiu nele, pagou caro para trazer ele ao Vasco, e ele conhece a situação do Vasco, está lá dentro já há 2, 3 anos. É natural que o goleiro se vá bem, assim como aconteceu com o Verratti, o centroavante, ele se valoriza no mercado, outros times busquem conhecer qual é a situação contratual dele, queiram namorá-lo para levá-lo para os seus clubes, e isso gera uma negociação de renovação onde se pede um reconhecimento no ajuste salarial de acordo com o que ele produziu. Certo? Tudo beleza até aí. Agora, quando começou a virar novela e a gente vendo sinais, já visto em tantos momentos, tantas novelas do futebol brasileiro, de que, parece que o cara está forçando a barra para sair, através do seu agente, qual é o peso do agente, qual é a anuência do Léo Jardim, o que isso envolve, a dívida para o Pitombeira é o agente dele, costuma ser assim mesmo, ele faz jogo duro, o Léo Jardim estava palavrado com o Cruzeiro, tem interesse do Palmeiras, não tem, agora é Bahia, não é Bahia, enfim, tudo isso começou a criar um momento muito ruim para o Léo Jardim no Vasco, né? Muito negativo. Teve reações da torcida muito revoltadas e indignadas, inclusive institucionalmente, na torcida organizada, Força Jovem, né? Fizeram, carta aberta, os caramba, nota, de forma bastante agressiva até com o Léo Jardim. E acho que é natural também no futebol. Se há esses códigos de valorização na hora da renovação, por outros, se vira a novela e parece que o cara não está querendo ficar, é natural que a torcida se indigne. A gente está vendo o que pode ser um encaminhamento para um final que até poucas semanas atrás era impensável para o torcedor, pelo menos diante do que estava distante. Tava uma coisa assim, cara, isso aí vai azedar, tá azedando. Tinha cláusula de renovação automática para ser cumprida agora a partir do próximo jogo, após a parada para o Mundial contra o Botafogo. Aí tinha os 6 meses do pré-contrato. O GE chegou a dar que o pré-contrato, se assinado agora, invalidaria a cláusula durante o podcast do GE, né? Chegou a se falar nesse sentido. Gerou até uma dívida jurídica, umas pessoas opinando que não é assim. Enfim, estava uma coisa chata. Deixou de ser uma coisa saudável da relação do Vasco e da torcida do Vasco com o Léo Jardim, e no noticiário era tudo um extracampo que não ajuda, né, cara? Não ajuda em nada. Não ajuda para o time, não ajuda para o goleiro, que eu tenho certeza que valoriza em algum lugar o carinho da torcida, o reconhecimento da torcida, a possibilidade de ser ídolo num clube gigante como o Vasco da Gama, enfim. E para a torcida, essas coisas extracampo, para o próprio futebol do time, não ajuda, é sempre algo que distrai, é sempre algo que tira o foco. Se isso estiver sendo encaminhado, e mais, se isso estiver sendo encaminhado com algum tipo de interferência, seja ela simbólica, seja só a presença de Admar Lopes, por ter trabalhado com o Léo Jardim no Lille e no Boa Vista, bem-vindo seja, né? Que bom, que seja um desfecho positivo para os dois lados, que o Léo Jardim fique feliz e tranquilo com o Vasco da Gama, recupere o carinho que certamente tem com o clube, ele que é um dos líderes do elenco, né? E que nós, torcedores, em isso se resolvendo, também coloquemos uma pedra em cima disso. A gente tem que lembrar que o Verratti, no início do ano, tinha uma situação que, se não foi tão dramática, apareceu ali em algumas semanas que ia se desenhar uma novela maior. E tá aí, super identificado com o clube, super batalhador, fazendo gol pra caramba. Então, acho que se isso se resolver, Danilo, para nós também recuperarmos o nosso orgulho de ter Léo Jardim como o goleiro do Vasco. E aí é um recado da torcida também. Acho que a gente é bem editorial hoje na nossa capa, no nosso título. Que meu amigo Léo Jardim, é contigo a bola agora, cara. Se essa matéria do GE tá cravando legal, ou se é uma perspectiva, fica aqui o nosso recado também. Léo Jardim, vem que tá suave, meu amigo. Tá em tempo, né, Dana? Eu acho assim, você falou da torcida, é óbvio que resolvendo, ninguém vai ficar lembrando de salário, de como vai ser. Vamos ver também se isso vai ser divulgado. Acho difícil, mas com certeza alguns jornalistas
vão buscar essas cifras aí, que o Léo Jardim pode vir a fechar. Agora, caso venha cometer algum tipo de falha, a galera pode sim ter uma cobrança, já que já tem, né? Também tem isso. Os jogadores já estão acostumados com a cobrança da torcida, mas fica tudo uma impressão de que nessa queda de braço, o Léo Jardim conseguiu se valorizar e a gente torce também para o Vasco ter feito um bom contrato para o clube. E mais importante, né? Porque a última vez eu falei isso na live da apresentação do Admar, quando a gente falou sobre Léo Jardim. O Vasco tem um histórico de 2011 para 2012 de uma tentativa de manter jogadores que deu um tiro no pé tremendo, né? Que você renovou contratos por valores altos em que você não conseguiria pagar. E aí virou uma bola de neve financeira, os jogadores saíram de graça, alguns saíram de graça na justiça, e o clube esfarelou mais ainda do que já estava. Então, assim, que não se por... existem jogadores marcantes nesses últimos 3 anos, independente de ganhar título ou não, de ser ídolo ou não, mas eu acho que Léo Jardim e o próprio Verratti são 2 exemplos de jogadores com muita ligação com o torcedor vascaíno nesses últimos anos. Então, acho que é natural que eles venham a pedir um salário maior do que eles vieram chegando na época da 777. Eles se valorizaram no Vasco. A questão é que o Vasco, vamos pensar, o Léo Jardim, no projeto inicial lá em 2023, quando a gente contrata esses 2, era para o Vasco ter pago mais dívidas, era para o Vasco estar com mais dinheiro, pensando em 3 anos de 777, né? Era para o Vasco pensar em renovar com esses 2 sem sofrer tanto no bolso. Mas não é o caso. A 777 já foi embora, é Pedrinho. Deixou dívida. Exato. A associação, a dívida do Vasco, dita pela Sempre Vasco, dobrou. E não temos um investidor e a associação sempre passa por dificuldades financeiras. E aí esse é o momento que o Vasco está com esses jogadores importantes, destaco novamente, que eles vão pedir uma valorização. Então, esse contraponto, né? Lá atrás, acho que talvez a gente nem estaria discutindo isso, pensando no plano perfeito de uma SAF que a ideia, né, de passar uma estabilidade. E o que menos a gente teve de 2023 para cá foi estabilidade, dentro do futebol e fora do futebol. São diversos técnicos passando, é a 777 quebrando, é briga judicial, as eleições do Vasco no meio desse caminho. Então, assim, a história do Vasco sempre é meio complicada, né? E a gente torce para que o Vasco não esteja se endividando. Hoje a gente ouviu do Admar um pouco de austeridade. É uma palavra de austeridade de novo, né? De pé no chão, de uma estabilidade. Que esse salário do Léo Jardim seja algo que o Vasco consiga arcar. Torço para isso, assim, e que o Léo Jardim consiga novamente sempre brilhar pelo Vasco, que ele tem sido, sim, um diferencial desse Vasco com elencos mal montados. Acho que a gente tem como falar que o Léo Jardim é um dos pontos altos desse time. E é natural que essa valorização aconteça, né? Léo Jardim. Quando que é a renovação do PH, meu amigo? Exato. Deve ser daqui a pouco, no meio do ano que vem, talvez, porque ele chega no meio do ano, né? E aí ele é comprado. Tem que ver o contrato dele, porque ele é comprado. O Vasco compra ele na época da 777. Ele não foi emprestado e depois comprado? A gente compra ele. Pode ser, não sei se eu tô certo não, mas pode ser. Não, a gente compra o PH do Atlético Mineiro. Ele não tinha, depois de 2023, a gente não tinha certeza se ele ia ficar. E aí a gente compra ele. O Vasco ampliou o contrato do lateral Paulo Henrique até dezembro de 2028. O contrato anterior terminaria em 2027, mas foi estendido por mais um ano. O Vasco adquiriu 70% dos direitos do jogador. Isso é de que mês? Isso foi em... Deixa eu ver aqui que o Vasco amplia contrato lateral Paulo Henrique.
Saiu no portal Terra. Isso foi 7 de abril desse ano. Olha aí, ó. Então, matéria recente, não lembrava desse Também não lembrava, não. episódio recente. Mas agora, o contrário não é tão fácil, né? Chegar pro Gnominho, hein? Ô, Gnominho, vamos renovar? E aí a gente faz um contrato mais curto, termina no mês que vem, e vamos diminuir o seu salário uma vez que você foi um fracasso. Não, eu acho que é isso, né? A gente vai torcer, ao mesmo tempo que a galera está torcendo, a gente vai falar mais sobre a coletiva do Admar, mas a gente torce para que o Admar consiga trazer jogadores, muita gente torce também para ele desovar alguns jogadores em alguns clubes aí, né? Jean Davi, o próprio Maxime. Eu não sei se o Maxime volta. A galera tá dando certeza que ele vai ser comprado lá na Major League Soccer. Eu não tenho essa certeza, não, gente. Quem, então, né? assim, Eu também a gente não. pode continuar com ele. Acaba o ano, ele volta para cá. O Vasco foi feito de otário na janela. O Vasco foi passado a perna.